Você já foi ou já se sentiu abalado por algo na sua vida? Você já recebeu notícias ou continua recebendo notícias que abalam a sua vida? Que tiram você do seu centro, que tiram você da sua firmeza, que te entristece, te magoa, descalça você? Nós temos vivido um tempo que muitas e muitas palavras têm sido lançadas, muitas notícias têm sido lançadas de forma geral, que tem nos abalado. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Hoje nós estamos só os homens. Hoje nós estamos mais à vontade. Então esse culto é mais interativo. Eu vou estar diretamente com vocês aqui. E o Espírito Santo tomando conta e resolvendo tudo. Amém? Então pode ficar à vontade para falar. Eu tenho recebido várias notícias. Notícias de pessoas falecidas, notícias de pessoas que passaram mal, notícias de pessoas que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Dentro da família, fora da família, conhecidos, amigos, irmãos em Cristo. E isso abala. Isso nos tira do nosso centro de atenção muitas vezes. Porque nós somos homens, nós somos carne, nós temos sentimentos. Nós não somos frios. Por mais durão que seja um homem, alguma coisa pode abalar ele. Você concorda comigo? E uma coisa, às vezes eu observo, que tem coisas que até podem ser avisadas, mas o pior é o inesperado. O abalo inesperado é a pior coisa que existe, que você não está aguardando em nada. Eu falo que às vezes uma pessoa que vem passando mal, vem passando por problemas, já está num determinado ponto, já vem acontecendo na vida dele, a gente ora, entrega na mão de Deus, pede que Deus faça o melhor na vida dele, Deus sabe o que é melhor para cada um. Então já tem um caminho sendo percorrido. Agora, os casos que vêm do inesperado, das emergências, das catástrofes, isso é que é o problema. Isso é que nos abala. E eu pedi, Senhor, o que eu vou falar para esses homens nesta noite? E Deus me deu o seguinte tema: homens abalados versus homens transformados. E eu falei, Senhor, eu aprendi que tudo que nós vamos falar tem que estar contextualizado com a Tua palavra. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, porque quando acontece um abalo para nós homens, seja você pai, líder, seja você um homem da sociedade, seja você em qualquer tipo de posição, você é observado. Os meus filhos, tudo que acontece, os meus filhos me observam. Seus filhos te observam? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Eles estão te observando. Como meu pai vai se comportar diante desse assunto? Você, como líder de qualquer situação, os seus liderados te observam. E como é que ele vai reagir agora? Como é que ele vai se comportar diante desse caso? Então, amados, eu quero dizer uma coisa, você que é um cristão, as pessoas também estão olhando como você vai se comportar diante de um inesperado, de um abalo. E é aí que Deus quer falar conosco nesta noite. Deus quer trabalhar a sua estrutura de homem. Deus quer trabalhar o seu íntimo. Porque os abalos não vão parar de chegar. Os acontecimentos não vão parar de acontecer. E aí Deus começou a ministrar no meu coração a seguinte situação. O abalo ele pode ser social, o abalo ele pode ser familiar e o abalo pode ser espiritual. Deus só me deu esses três, tem outros. Mas Deus falou dentro dessas três áreas para mim. O abalo pode ser social, o abalo pode ser na família ou espiritual. E contextualizando com isso, eu quero pedir aos irmãos, suas Bíblias,
celular, você que está nos assistindo, irmão, nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo. Então, pessoas que estão nos assistindo, Deus quer falar com você nessa noite também. Você, homem, que está nos assistindo, Deus quer falar com você. Aonde essa palavra chegar, que ela possa transformar a sua vida também. E Deus me levou ao seguinte, ao capítulo 1, de livro de Daniel, versículo de 1 ao 9. Justamente para falar sobre o âmbito social. Todos nós estamos inseridos a uma sociedade. Amém? Amém, homens? A sua sociedade começa dentro da sua casa. E você participa de vários locais onde você está contextualizado a uma sociedade. Olha o que aconteceu com Daniel no livro 1. No livro Daniel, capítulo 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a atacou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6 diz assim: entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Irmãos, essa passagem, esses primeiros versículos do livro de Daniel, nós podemos observar uma guerra. Nós podemos observar uma invasão. Nós podemos ver uma disputa de reinos entre forças, poderes e etc. O reino de Jeoaquim foi abalado, ao ponto de Nabucodonosor sitiar Israel e levar o próprio rei cativo. Ele pode ter tentado de várias formas, mas o reino dele foi abalado. Mas o personagem aqui, eu vou deixar o Daniel, não vou deixar o rei Joaquim, não. Por quê? Daniel não tinha esses planos para a vida dele. Daniel não tinha o pensamento no futuro de tudo isso aqui fosse passar por ele. Assim como nós também, de certa forma, nunca passou pela nossa mente tudo que nós estamos passando no ano de 2020. Tudo que aconteceu esse ano. Eu estava conversando com pessoas essa semana, ano de 2019, 2020, a situação nossa ficou muito complicada. Nós estamos vindo de uma crise financeira e entramos numa pandemia. Economia parou, nós não tínhamos pensamento nisso. 2019 para 2020, nós estávamos aqui pedindo a graça do Senhor para que nos alcançasse, nos guardasse e nos abençoasse. Amém? Nós não tínhamos esse pensamento de tudo que ia passar. Assim como também eles não tinham essa situação que levariam cativos. Poderiam ter sido executados, poderiam ter sido massacrados numa guerra. Mas fale assim, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, fale bem alto.
em tudo. Deus tem um propósito em tudo na vida de cada um de nós. E olha, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. No versículo 1, olha como é que os abalos de uma vida começam a acontecer de uma forma até transformar e mexer com todo o seu ser. Os abalos, eles podem ser superficiais, como podem ser muito profundos na vida de uma pessoa. Pode causar vários traumas. Pode causar várias dependências na vida dele. Pode causar um grande estrago. Aí você, olha a situação de Daniel. Primeiro, versículo 1 diz que os abalos começam, às vezes, por uma invasão. Os abalos da nossa vida, às vezes, começam com uma invasão que você não quer, mas invadem, de alguma forma, de algum jeito, a sua vida. Começa, muitas vezes, com uma invasão. Aí, no segundo situação, tocam naquilo que consideramos sagrado. Porque no versículo 1 diz assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Ou seja, ele invadiu Jerusalém. Começou o problema de Jerusalém sendo invadida. E os problemas chegam para nós, muitas vezes invadindo as nossas vidas. No versículo 2 diz assim, entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do seu templo, e os levou os utensílios para o templo do seu Deus. Quantas coisas que para Deus aqui, eu quero demonstrar essa questão de sagrado, que você e eu consideramos sagrado na nossa vida. E as pessoas, muitas vezes, não respeitam isso. Primeiro eles invadem, depois tocam naquilo que é sagrado para você. Não estou dizendo para você. E fazem o que querem. E pior ainda, não fica só aí, ele continua. No versículo 3, então o rei ordenou aos penais, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Te fazem prisioneiro da situação. Olha o passo a passo disso. Invadiram, tocaram no sagrado, agora te fazem prisioneiro. Quantas são as coisas que você não quer ficar prisioneiro na sua vida, mas a você já acabou ficando um dia por causa de um abalo, de uma invasão? Você tem? Eu tenho. Você tem também. Agora, o versículo 4 diz que os jovens tinham que ser sem defeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes, dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir. Sabe o que fazem? Ainda exigem da sua capacidade. As pessoas estão exigindo cada vez mais da sua capacidade e da minha capacidade, de coisas, às vezes, que nós não queremos até mesmo fazer. E você se sente abalado cada dia mais. E você se sente mal, porque você não está à vontade. Com isso, a coisa vai só piorando. Sabe por quê? Porque no versículo 5, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Mexer com a comida de uma pessoa é complicado, irmão. Mudar o seu hábito alimentar, mudar a sua rotina de alimentação. Eu só vejo isso acontecer em casos de doenças. Vocês concordam? Agora a pessoa chega e manda mudar a sua alimentação, sem mais nem menos, ou seja, alteram os seus hábitos. Aí eu digo para você, já invadiram, já tocaram no sagrado, já fizeram exigir da sua capacidade, agora mudam os seus hábitos. Você acha que está bom? Está bom para você? Não, não para ainda não. Não para ainda não. O pior ainda vem. O pior ainda está por vir. Porque o chefe dos oficiais agora recebe uma ordem para trocar o nome.
para trocar o nome, ou seja, estão mexendo na sua identidade. Você tem sido confrontado com a sua identidade? Você tem ficado, às vezes, abalado porque estão mexendo com a sua identidade? Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, isso é só o começo. Porque vão cobrar muito mais da sua identidade daqui para frente. Sabe por quê? Você é um cristão. Você vai ter que provar isso. Você vai ter que se manter firme. Os abalos virão e você vai ter que se manter firme. Mesmo que queiram trocar sua identidade, tirar o nome de Marcos e colocar outro nome. Isso é muito terrível. Estão invadindo de várias formas. Estão tentando te desfigurar, estão tentando desfazer você, aquilo tudo que você está projetando e criando. Você está sendo abalado. Sorrateiramente. Isso é que é o pior. Agora, uma coisa, no versículo 9, que me deixa muito feliz e tranquilo. Sabe o que é? Que mesmo diante de tudo isso que Daniel aqui está passando, num contexto social, no âmbito social, de sendo abalado, o versículo 9 fala assim: por uma decisão de Daniel, no versículo 8, de não se contaminar, Deus honra ele, sabe como? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando tudo estiver complicado, saiba que Deus está agindo com você. Tudo está complicado, meu irmão? Creia que Deus está te acompanhando, Deus não vai te abandonar. Deus torna pessoas simpáticas a você, pelo voto que você tem que continuar. Porque mesmo que tentem tirar tudo de você, transformar, te abalar, Deus, Ele te conhece, Ele sabe a sua identidade. Mesmo que você tenha que sair deste país para outro país, se você tiver que viver numa nova sociedade, numa nova situação, o Deus não muda, se você continuar mantendo Ele no seu coração. Essa é a diferença. Esse é o contexto que nós vamos trabalhar essa noite. Abalos sim, mas Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de você. Em tudo. Quer ver um outro exemplo? Nós vamos falar agora do âmbito familiar. Porque você tem algum abalo na sua questão familiar? Você recebe notícias de família, parentes? Eu recebo. Então, você pode estar sendo abalado também. Um detalhe antes de entrar nisso aqui, que eu não posso deixar passar, é que Daniel, mesmo passando por toda essa situação, os anos todos que ele viveu na Babilônia, Deus foi transformando ele cada vez mais. De um homem abalado, Deus foi transformando ele cada vez mais. Com tudo que ele fazia, tudo que ele metia a mão, Deus ia transformando. Deus foi se mostrando, ao ponto do rei falar assim, que nós baixar um decreto, que todos adorassem o Deus de Daniel. Um outro rei, não mais Nabucodonosor, dizer que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é reconhecer. Para isso, a transformação de Daniel foi passo a passo. Foi doloroso, foi complicado. Teve dias que ele deve ter chorado. Será que até não passou pela mente dele um suicídio? Porque diante de muito menos isso aqui, você tem visto pessoas se suicidarem. Pessoas passando por muito menos que isso aqui, pessoas estão jogando a toalha. Mas Deus não abandonou ele. Pelo contrário, Deus o transformou cada dia mais e, principalmente, Deus honrou a vida de Daniel o tempo todo que ele esteve na Babilônia. Irmão, mesmo que façam tudo com você, Deus está te honrando se você manter o seu compromisso com Ele. Honre a Deus, porque Deus vai te honrar. Honre. Eu ouvi essa semana seguinte, uma pessoa recebeu uma bênção, eu fiquei muito feliz,
porque não é só de abalo que vive nós vivemos, nós também recebemos notícias boas, mesmo que sejam tão poucas, mas nós temos que glorificar. E ele falou uma coisa para mim: olha, o que mais me deixa feliz com isso tudo é porque eu continuei sendo fiel e honrando a Deus, e Deus me honrou na própria pandemia. Isso é maravilhoso de ouvir. Você tem se sentido honrado nessa pandemia? Você tem se sentido honrado, cuidado? Você tem sentido o zelo de Deus na sua vida? Quantas coisas passaram nessa pandemia, mas você está de pé? Quantas coisas têm acontecido, mas Deus está de pé? Juntinho com você. Você tenta, vai cair, Deus não, segura você um pouquinho. Às vezes você derrapa, Deus vai, segura você e você continua de pé. Isso é honra. Você é um honrado homem. Você é um homem honrado. Por isso, nunca deixe de dar glória a Deus. Nunca deixe de falar: Senhor, muito obrigado. Dê sempre a honra que Deus tem. Nós precisamos fazer isso. E falando na questão familiar, Deus me deu como exemplo Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos podem me acompanhar. Diz assim, na terra, versículo 1, do capítulo 1 de Jó, os abalos na vida familiar. Nós falamos sobre os abalos sociais. Agora os abalos na vida, uma parte no âmbito familiar. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele, versículo 2, tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, de forma que ele era um homem mais rico do Oriente. Estou abreviando o versículo. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado, amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 13, já pulando um pouquinho. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, aí pula para o versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Versículo 20. Então prostou-se no chão em adoração. Versículo 21. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou em nada contra Deus. Irmãos, preste atenção. Eu fico maravilhado. Sabe por quê? Tocar na família de um homem é uma coisa muito complicada. O camarada perder os 7 filhos homens e as 3 filhas de uma só vez é uma derrota total. Mexer, abalar, porque se você observar os primeiros versículos, Jó tinha um cuidado, uma preocupação com os filhos tremenda. Quantos aqui são pais? Seus filhos têm te preocupado? Os meus filhos têm me preocupado. Não pelos o que eles são, mas pelo mundo que eles vivem. Entende isso? Eu tenho praticado a orientação, a educação, falado de Jesus o tempo todo e ensinando o bom caminho. Você conhece seus filhos? Eu conheço os meus filhos também. Jó tinha essa preocupação porque ele conhecia os filhos dele. Então, no pensamento de Jó,
a preocupação, vai que ele falasse, algum filho falasse alguma coisa e pudesse amaldiçoar ou trazer algum constrangimento para Deus. O que ele fazia? Ele fazia um holocausto, fazia em prol da vida dos filhos, para que os filhos continuassem sendo abençoados por Deus. Porque Jó era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Nesse meio caminho aqui, irmãos, você já deve ter lido que Satanás pediu permissão para tocar nas coisas de Jó. Então Deus permitiu tudo isso acontecer. Então eu quero dizer para você nesta noite que os abalos da sua vida também são permissão de Deus. É duro falar isso para você, mas é uma realidade, está escrito ali, que tudo aconteceu segundo a permissão que Deus deu a Satanás. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se necessário for, para honrar o nome do Senhor, Deus permite um abalo na sua vida. Tocar na família de um homem é coisa muito sagrada. Mexer com a família de um homem é coisa muito preocupante. Porque nós, como homem, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa casa. Essa responsabilidade é total e exclusiva de nós, homens. E nós precisamos estar com isso a cada dia pensando mais e mais como eu tenho que cuidar da minha esposa, como que eu tenho que cuidar dos meus filhos, aonde é que eles podem errar e eu preciso orientar. Entregar eles a vida deles todos os dias a Deus. Não vamos fazer mais holocausto, mas orar por ele nós temos que orar. Sacrificar um jejum nós temos que sacrificar. Isso é a exclusividade nossa como pais e sacerdotes dos nossos lares. Amém? Você não pode abrir mão disso. Você não pode, como homem, sacerdote do seu lar, abrir mão de cuidar da sua família. Porque, irmãos, quando você abre mão disso, outros virão para cuidar. E com certeza não será da forma que você gosta. Satanás, sorrateiramente, ele sabe como estragar uma família. Ele sabe que se ele atacar um filho, um pai e uma mãe vão ficar muito tristes e abalados. Ele sabe que se ele atacar uma esposa, o marido vai ficar abalado, ou vice-versa, se atacar o marido, a esposa, os filhos vão ficar abalados. E a sociedade tem sido destruída porque o inimigo sorrateiramente tem entrado nos lares e feito a arruaça que tem feito. Nós, como homens, nesta noite, eu quero convocar vocês a tomar posse do seu sacerdote dentro do seu lar e dizer: aqui não, Satanás, porque aqui essa casa pertence a Deus. O exemplo de Jó é o melhor exemplo para que nós possamos cuidar da nossa família. Mesmo que você tenha que se sacrificar, você tem que cuidar dela. E se por um acaso vier algum tipo de abalo, saiba que Deus permitiu e está cuidando de tudo. Agora, olha a posição de Jó. Arrancou tudo, tirou toda a sua riqueza. Porque os outros versículos anteriores falam, eu não li, mas fala na Bíblia. Tocou na riqueza dele e tocou na sua família aquilo que ele preservava. O comportamento deste homem foi de não ser contra Deus. Ele se manteve na sua integridade. Deus me deu, Deus levou. Nu eu vim para este mundo, nu eu irei voltar para a terra. E isso é muito sério. Sabe o que é você abrir mão daquilo que Deus te deu? Sabe o que é você dizer assim: Deus está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos? É coisa muito delicada, sabe por quê? Porque quando você entrega para Deus, você tem que estar consciente que você está dando liberdade para Deus cuidar da sua família. Nós muitas vezes oramos: Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida do meu lar. Esse lar pertence a Deus. Você não fala isso? Eu falo.
Só que eu tenho que ter consciência, porque o agir de Deus muitas vezes é diferente do que eu penso, ou do que vocês pensam. E os abalos familiares vêm. Abalos na questão de parentesco também vêm. Eu falo uma coisa às vezes que as pessoas, não quero constranger ninguém, por favor, mas há um entendimento entre família e parente. Já expliquei isso para vocês? Já falei alguma vez com alguém? Quando a Bíblia diz que quando o homem assume a sua esposa, casa com sua esposa, vai viver ele e a sua família. Então o restante que ficou para trás, a casa do pai que você saiu, virou o quê? Parente, parentela. E os parentes vêm, porque ninguém casa só com bônus, vem o ônus também. Amém? Você tem ônus lá também, irmão? Nós temos ônus. Você não casa somente com a esposa, alegria total. Tem parentes. E graças a Deus nós temos parentes. Nós temos. E os problemas vêm, e você, como um bom homem, você tem que também ajudar. Nós temos homens aqui que são parentes aqui dentro. E graças a Deus por isso. Isso significa que vocês têm sido um bom parente. Porque se você convidou ele está aqui na igreja, é porque ele é um bom parente. E isso nós temos que ter. Nós temos que ser bons parentes, respeitando cada vez mais uns aos outros. Mas voltando à situação de Jó, tu já pensou? Perdeu os 7 filhos homens e 3 filhas mulheres de uma só vez. O que passa na mente desse homem? Senhor, tudo que eu fiz de holocausto, tudo que eu fiz de sacrifício, tudo que eu orientei os meus filhos, por que eu fui atacado desse jeito? Muitos poderiam sair rolando, babando, até ficar loucos. Mas é porque ele precisava passar por esse abalo. Não é só uma questão de Deus e Satanás. Existia um propósito. Deus precisava transformar algo na vida de Jó. Deus precisava fazer uma transformação. Uma forma muito dura de transformar, mas necessário foi. Sabe por quê? Porque Jó teve que perceber quem era Deus. Porque ele só ouvia falar de Deus. Olha o que fala lá no capítulo 42 de Jó. Capítulo 42 de Jó diz o seguinte, versículo 1, 2 e o 5. Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 1. Versículo 2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 5 diz assim, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó precisava identificar quem é Deus. Jó precisava entender quem era Deus. Quem é Deus? Acima de todas as coisas. Sabe lá se ele não exaltava também demais a família? Sabe lá se ele não exaltava também a sua riqueza? Ou até mesmo se ele tinha um coração reto, porque Satanás questionou isso para Deus. Ele é bom assim porque ele tem toda a riqueza, ele está cercado de riqueza. Aí Deus deu a segunda permissão, toca na vida dele, mas não o mata. Toca na vida dele. Eu quero ver se ele vai me negar, se ele vai blasfemar contra mim. E Jó permaneceu firme até o final. Irmãos, mesmo que um abalo terrível chegue à sua família, você como homem, um cristão, você precisa estar de pé. Você precisa de continuar honrando a Deus. É muito difícil, eu concordo. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu peço a Deus todo dia, guarde a minha família. Todo dia eu falo isso para Deus. Deus tem guardado a sua família, irmão. Deus tem guardado o seu lar. Isso é motivo que você tem orado. Então não desfaleça. Não deixe isso passar. É todo dia. É todo momento.
principalmente os detalhes, irmãos, observe os detalhes na sua família, porque são nos detalhes que a confusão às vezes começa. São os detalhes. Uma palavra incendeia, uma palavra causa um dano terrível. Aqui eu vejo uma gama de homens que estão começando a vida conjugal agora, homens que já começaram há algum tempinho, outros que já estão na caminhada, outros que já estão bem mais do que eu. Em nome de Jesus, eu vou fazer 25 anos de casado em dezembro, para a honra e glória do Senhor. E eu falo que minha esposa é guerreira, porque para me aturar não é mole não, irmão. Guerreira. Então, amados, isso tem que acontecer na sua vida, como bênção de Deus no seu lar. Abalos chegam, direto ou indiretamente eles vêm, mas Deus está cuidando de tudo. Agora, quando nós falamos no âmbito espiritual, como é que fica isso? Quando nós trazemos esse assunto para o âmbito espiritual, nós já falamos do social, nós já falamos do familiar, e no espiritual, homem? Você tem sido desafiado espiritualmente? Sim ou não? Sim ou não? Porque se você não está sendo, eu vou ficar preocupado com você, irmão. Se você não tem sido desafiado espiritualmente, há uma preocupação. Se você acha que está tudo certinho, tudo tranquilo, desconfie porque alguma coisa está errada. Porque o inimigo não fica satisfeito quando você está honrando a Deus. O inimigo vai tentar, de todas as formas, derrotar você, causar problemas para a sua vida. Mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória. Deus garante isso. É Deus. Servir a esse Deus é coisa maravilhosa. Quer ver um exemplo claro? Eu vou trazer agora o profeta Elias. Irmãos, levanta uma mulher lá, casa com o rei, encanta o rei Acabe, uma tal de Jezabel. A mulher começa a matar profeta, irmãos. Começa a bagunçar os filhos de Deus. Porque o rei foi casar com uma mulher que não deveria, que não era da parte de Deus. Tomou posse daquilo que Deus não ordenou. Começou a dar espaço para os problemas sorrateiramente entrar no reino. E ela sabia que ali em Israel tinha profetas de Deus. E o inimigo não está satisfeito com o profeta. Você que é um profeta de Deus na sua casa, ele não está satisfeito. Você que é um profeta no seu trabalho, você que é um homem que testemunha Deus na sua vida. Aí começou o problema. Olha o que fala o livro. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. Eu vou ler algumas partes, por favor, os irmãos me ajudem. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. 36. Antes disso aqui, irmãos, Jezabel já tinha matado um bocado de profeta, tá? O negócio já estava feio. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Por quê? Antes de eu colocar isso aqui, um detalhe. Elias desafiou Acabe. Pediu que ele mandasse 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo. Elias é um profeta, de certa forma, ousado. O cara tem que estar muito perante Deus para fazer o que ele fez. Ele tem que estar com sua vida espiritual no altar do Senhor Jesus Cristo. Para encarar o inimigo de frente, você tem que estar na presença de Deus, meu irmão. E você, vou te falar, 450 camaradas, com a vida guiada por Satanás, ou endemoniado, vamos dizer assim, não é mole não. E ele sozinho desafiar. Chamou o povo, chamou os 450, e o rei Acabe aqui assistindo tudo. Olha o cenário. Olha que situação, irmãos. E aí, quando ele colocou o povo todo lá, o versículo 36 diz assim, a hora do sacrifício o profeta Elias colocou-se à frente e orou, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo,
e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Primeira coisa, Elias aqui está honrando a Deus. Elias, em momento nenhum, ele disse que era ele que ia fazer. Ele disse que tudo estava acontecendo por ordem de Deus. Então não se coloque na frente de Deus. Essa é a primeira situação para quem está vivendo no mundo espiritual. Quem dá ordem é Deus, quem manda é Deus. Você só executa aquilo que Deus manda você fazer. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram, prostraram e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só que, irmãos, para fazer esse sacrifício aqui, por que eu falei que Elias é um homem ousado? Já viu fogo pegar em água? Você já viu fogo pegar em lenha molhada? Elias provocou, mas porque ele estava na ordem de Deus. Ele desafiou o mundo espiritual, porque ele estava na ordem de Deus. E isso é muito complicado. Ao ponto que depois que ele teve essa vitória, de todo o holocausto ser consumido pelo fogo que Deus mandou do céu, ele foi atrás dos 450 e passou o fio da espada. E não deixou um para contar a história. E a Bíblia continua relatando que o rei Acabe também, saiu correndo, vamos falar assim, e foi contar, sabe para quem? Para Jezabel. Tudo que Elias tinha feito, tudo que Elias tinha praticado, tudo que ele desafiou, e principalmente contou que ele tinha matado 450 profetas dela. Sabe qual foi a promessa da mulher? Que os meus deuses me castiguem amanhã, no mesmo horário, se eu não tiver matado esse profeta. O que Elias faz? Hein? Foge, irmão. Ah, vai me matar? Aqui, vou fugir. Só que, peraí, tem um detalhe aí. Se você vê fogo do céu caindo, consumindo holocausto, molhado, por que fugir de uma mulher? E nesse inteirinho aqui, nesse metade do caminho aqui, foi um momento também que choveu, que estava 3 anos sem chover. Então, diante de 2 situações espirituais que aconteceu naquele momento, aí veio a fraqueza do homem. Sabe o que eu posso dizer para você? Espiritualmente hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode não estar. Nós como homens somos falhos. Nós como homens somos abalados com notícias. Está vindo me matar. Vou embora. Hoje você está espiritualmente muito bem. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não se vanglorie disso, porque o amanhã você pode não estar muito bem. Você tem que manter no seu pensamento que você é totalmente dependente de Deus em tudo na sua vida. Até mesmo, principalmente para você lutar contra o inimigo das nossas almas. Porque hoje você está sendo capacitado, hoje você está bem. Como dizem até por aí, você está pegando até na unha. Mas amanhã você pode estar retraído. E o abalo vai chegar. Aí sabe o que esse homem de Deus fez? Fugiu para uma certa localidade. Deixou o seu moço numa localidade e continuou o deserto adentro. 40 dias andando pelo deserto. Mas sabe quem estava acompanhando ele? Deus. Deus. Mesmo ele fugindo da presença dos homens, daquela mulher, daquilo tudo, fugindo até mesmo do propósito que Deus queria, diante desse tudo que Deus já tinha feito, e o povo de Deus tinha reconhecido que esse era o Deus que mandava fogo do céu, Deus continuou acompanhando Elias e foi atrás dele, e mandou os anjos servirem comida para ele, e sabe o que o Elias ainda fez ainda? Por isso que eu disse, estava ruim, para ele ainda ficou pior, porque ele pediu a morte, irmão. O abalo de Elias foi tão grande, espiritualmente falando, que ele pediu a morte.
Será que nesta noite eu não estou diante de algum homem aqui que em algum momento da sua vida você pediu a morte? Morte espiritual, morte física. E isso é tremendo, até mesmo porque você pode conhecer pessoas que já pediram a morte e você precisa ser o interlocutor dele para Deus. Então, irmãos, isso é muito complicado. O abalo espiritual levou esse servo de Deus para dentro de uma caverna. E nesses dias de hoje nós temos nos deparado com muitos homens dentro de cavernas, escondidos, comportamento totalmente fora do padrão do que Deus quer para você. Totalmente avesso daquilo que Deus quer para a sua vida. Deus quer você servindo cada dia mais. Deus quer cada dia mais você honrando a Deus, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle e não se refugiando numa caverna. Eu sei que há dias que é complicado, há dias que lhe falta confiança, até mesmo espiritual. Mas eu quero dizer para você que Deus continua cuidando de você. Deus continua. Porque Deus não te abandona mesmo que você esteja mal. Aí é aquele que te cuida mais ainda. Ele tiver que mandar anjo para poder cuidar de você, Ele vai mandar. Ele vai mandar, irmãos. E assim Deus o fez. Mandou o anjo levar comida para ele. Pão e água. E falou, come para te sustentar. Deus te sustenta, irmão. Deus tem te sustentado. Deus tem te sustentado. Espiritualmente falando. Deus tem te sustentado, meu irmão. E dentro da caverna, sabe que Deus perguntou para ele? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E Deus quer perguntar para você nesta noite, mesmo que você esteja abalado com o que for, o que você está fazendo dentro da caverna, homem? Porque você deixou se abalar por palavras de pessoas que lançaram sobre a sua vida? Porque você deixou se decair tanto por algo que falaram, que lançaram sobre a sua vida, sobre a sua família, ou até mesmo no seu meio social? Sabe o que Deus quer nesta noite? Te convidar, sai da caverna. Porque Ele quer te transformar. Sai da caverna. Deus te trouxe aqui hoje num propósito muito grande. Ele quer te reavivar espiritualmente. Ele quer trabalhar na sua vida. Porque você é bênção para o reino. Então, irmãos, nesta hora eu queria te pedir um favor. Fica de pé. Eu não sei o que tem te abalado, o que te abalou nesses dias. Eu não sei o que te transtornou. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus quer te fazer ficar de pé. Deus quer te trabalhar a sua vida. Se há algo que Deus precisa colocar no lugar de volta, se há alguma engrenagem que está quebrada, Ele vai reparar. Se há algum problema que ainda está lhe causando dor, é o momento que Deus vai cuidar disso, vai colocar o seu azeite sobre essa ferida para poder sarar. Esse é o momento, irmãos. Este é o momento. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que você deixou o seu lar, eu não sei como é que está você passando dia após dia, se você está numa fraqueza espiritual tão grande que você não está conseguindo orar, você não está conseguindo cantar, muito menos fazer um jejum de sacrifício pela sua família. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer uma coisa, Deus não desistiu de você porque Ele quer transformar a sua vida em bênção. Esta reunião aqui tem um único propósito. É Deus na sua vida. É Deus trabalhar na sua vida. E hoje Ele quer te fazer um convite. Libera o seu coração. Convida. Espírito Santo, me sonda. Espírito Santo, eu estou precisando tirar uma lixarada que está aqui dentro. Senhor, aqui, esse quartinho de bagulho está precisando ser limpo. Senhor, esse quartinho aqui dentro, Pai, está precisando de restauração espiritual, familiar e social.
Espírito Santo, eu quero te dar liberdade nesta noite para vasculhar esse quartinho e deixar ele limpinho. Porque você vem entulhando tanta coisa no seu coração, irmão. Tanta coisa vem te sufocando. Só que não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus te libertou. Deus te resgatou deste mundo para a honra e glória do teu nome. Deus não quer você vivendo desse jeito. Deus não quer isso, irmão. Mesmo que nós passamos por abalos, por problemas, nós vamos nos manter de pé, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Então eu queria convidar você nesta noite a colocar a mão no seu coração e começar, nesse momento, esse pequeno período, você ter a liberdade de falar: Deus, faz em mim, Senhor, o teu querer. Deus, nesta hora, se você achar necessário, você está na casa do Pai, você pode se ajoelhar, você pode ficar à vontade para você fazer a sua oração. Mas o importante é o seu derramar. O importante é você se colocar na presença de Deus. Porque às vezes no dia a dia a correria nossa é tão grande, nós acordamos cedo, vamos para a rua, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, tem isso, tem aquilo, tem que cuidar da família, tantas coisas, às vezes nós não temos um pequeno tempo para dizer: Senhor, cuida de mim, Senhor. E Deus separou esse momento agora para cuidar de você. Deus separou esse momento agora. Esse momento é só seu e de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais tudo Ele fará. Toda essa reunião, tudo isso aqui é para abençoar a sua vida. Todo esse trabalho que nós tivemos é para a honra e glória do nome do Senhor na sua vida. Deus. O agir de Deus é coisa maravilhosa, meu irmão. O agir de Deus é coisa maravilhosa. Deus, nesta hora, Pai, toma o coração dos teus filhos, ó Deus, as suas mentes. Ó Deus, há momentos que nós pensamos em desistir. Há momentos, Senhor, que nós precisamos, ó Deus, escutar a sua voz. Assim como Elias ouviu a sua voz, perguntando o que ele estava fazendo ali. Deus, fala com teus filhos nesta noite. Fala no coração deles, ó Pai. Ó Deus, aquilo que ele precisa ser restaurado, aquilo que precisa, Senhor, ser transformado, ser trabalhado na vida desses homens, ó Deus. Que o Senhor comece a liberar nesse momento, se é questão de perdão, se é questão, ó Deus, de amor, se é questão de piedade. Deus, toma o teu lugar nesta hora, Pai. Que haja amor dentro dessas famílias, ó Pai. Que todo espírito maligno seja repreendido nos lares dos teus filhos. Ali não é lugar de Satanás, ali é lugar do Deus Altíssimo está reinando. Deus, toma a vida financeira desses homens, ó Pai. O trabalho deles, ó Deus. Honra, ó Pai, os teus filhos. A cada dia eu te peço, Pai. Deus, toma nas tuas mãos cada um deles. No nome santo de Jesus. Que o Senhor possa estar restaurando vidas. Amém. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, meu irmão. Por isso, honre a Deus. Honre a Deus. Que Deus vai te honrar.